Vitória acerta suas duas últimas contratações neste momento pré-Série A do Campeonato Brasileiro e no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise tanto desses contratados como também do elenco. O Vitória, ele tem um elenco melhor do que em comparação com o ano passado, o que seria uma boa campanha para o Leão nesse ano. Existe um risco sério de rebaixamento? Eu quero dar a minha opinião franca aqui com vocês, analisando esse cenário. Eu que sou torcedor do Goiás, então vocês sabem, eu já sei como funciona essa questão de você voltar para a Série A, de você ir para o segundo ano, e o Vitória pode ter uma pegadinha nessa temporada que é a Copa Sul-Americana. Eu quero dar a minha opinião também sobre como um torcedor otimista, tá? Que eu tento ser em relação aos títulos, como que o Vitória ele pode sim sonhar com uma campanha boa na Copa Sul-Americana e que isso não seria exatamente um impeditivo para você fazer uma boa Série A também, de pelo menos um meio de tabela. Bom, só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, bater um papo sobre quais desses jogadores podem ser os principais destaques em uma realidade de Série A, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Conto com a inscrição de cada um de vocês. Assim que atingirmos esta marca, iremos sortear uma camisa original do Vitória, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrever aqui embaixo. Da mesma forma, conferir as ofertas da Foot Fanatics, onde você encontra camisas do Leão a partir de R$ 89,90, como por exemplo o modelo Training do Vitória, saindo por R$ 99, com 10% de desconto em todos os produtos, nos pagamentos via Pix. Da mesma maneira, envios para todo o Brasil. Esse modelo camisa Volt do Vitória 2023, no tamanho P, por R$ 89,90. A edição atual da Copa do Nordeste você encontra nos tamanhos P, M, G, GG e Extra G, a partir de R$ 279,90. E outros acessórios também, como porta-chuteiras, necessaire, standard, bolas e muito mais com a Foot Fanatics. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você encontra todos os detalhes. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa semana que o Vitória chega com o pé na porta para a Série A do Campeonato Brasileiro, acertando a contratação de dois bons jogadores, na minha opinião, para a Série A. Tanto o Eric, ex-Vitória, São Paulo, Náutico, como também o ponta esquerda, ponta direita, Léo Pereira, de 24 anos de idade, um nome que já foi especulado na semana passada. Os dois jogadores estão certos, a tendência é que já estreie, por que não, nessa semana contra o Juventude no próximo sábado. O jogador chega para o empréstimo, tá? O Léo Pereira, ao Vitória junto ao CRB. Informação confirmada pela Rádio Gazeta de Alagoas e confirmada pelo portal NE45. O Léo Pereira, que na última temporada anotou 9 gols e deu 6 assistências em 58 jogos. É um ponta rápido, habilidoso, vai para cima da marcação e tem uma finalização forte de fora da área. É um jogador que eu aposto, tem só 24 anos, pode sim dar certo para o Vitória. E o mais experiente, o Eric, velho conhecido, já teve a passagem do Vitória em 2018 e 2019, acabou saindo pela porta dos fundos, mas mesmo assim eu acho que é uma aposta que vale sim para o Vitória tentar agora. Um empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, um jogador que lá no São Paulo, se eu não me estiver enganado, ele recebia algo na faixa de R$ 400 mil mensais, fez alguns jogos bons no ano passado, mas em determinados momentos, né? Eu lembro no jogo dele contra o próprio Vitória, contra o Goiás na Copa do Brasil, mas na temporada em geral foi mal. Para mim, são dois nomes que o Vitória pode sim considerar uma expectativa interessante para a Série A. É uma posição onde o Leão tem uma certa carência e já entrando neste raio-x para o Vitória na temporada, eu acho, tá, a comparação deste elenco com o do início do ano passado muito superior. Tá? O Vitória ele está mais organizado, é um clube que sabe mais ou menos para onde quer ir. O Vitória ele ainda erra, na minha opinião, em algumas contratações com a compensação financeira muito exagerada. Para mim não há necessidade, igual o Vitória contratou o Janderson no ano passado, 5 milhões. Assim, e olha que eu sou um cara que condena muito a postura do meu time, que é o Goiás. O Goiás, se o clube pedir R$ 1 milhão para liberar, o Goiás não paga. Isso eu discordo, tá? Um jogador que é bom, você vê potencial e não libera 3, 4, 5 milhões jogando uma Série A, uma Série B, tá errado. Mas o Vitória ele entrou numa onda de qualquer jogador mediano pagar 5 milhões. Isso tá errado, tá? Porque quando você soma 5 jogadores de 5 milhões, temos 25 milhões de reais. E você vai ver, não contratou ninguém, né? Não é nenhuma estrela. O Wellington Rato, tudo bem, acho que um jogador que tem experiência vai ajudar na Série A. Mas o caso, por exemplo, do Lucas Braga, porra, um jogador que chega por empréstimo, gente. No máximo, uma compensação
por um empréstimo curto aí de R$ 500 mil, 1 milhão. O Janderson também, como foi no ano passado. Enfim, acho que o Vitória ainda perde a mão nessas contratações com compensações financeiras que eu não concordo, tá? Mas faz parte também do mercado atual. Sobre Série A, apesar da expectativa do torcedor, claro, ela sempre é a maior possível, eu considero essa Série A uma das mais difíceis da história do Brasileirão. Para mim, o Vitória ele tem que pensar primeiro em uma campanha estável. Tá? O que isso quer dizer? Tentar não se afundar muito. Por quê? Porque você pode começar a temporada muito mal e isso causar um desânimo no torcedor e em momento algum do ano você dá uma expectativa maior. Então, uma campanha, o que eu acho justo para o Vitória é ficar naquele meio de tabela sem grandes perigos, tá? Não entrar na zona de rebaixamento, igual foi no ano passado, e aí você acaba afundando, ficando 5, 6, 7 rodadas. Uma coisa é você entrar, sai na rodada seguinte, engata uma boa vitória, uma sequência de vitórias jogando em casa, por exemplo, e chega lá no meio de tabela de novo. Mas começar o Brasileirão muito mal, ele pode ser um fator a basicamente desmoralizar o Vitória. Claro que não tem jogo fácil, né? Você pega aqui os 5 primeiros jogos, não tem jogo fácil para ninguém. É o Juventude fora, o Flamengo em casa, depois tem o Atlético Mineiro fora, Fortaleza em casa e o Fluminense fora. Dentro dessa sequência, acredito que o Vitória ele tem que sair com pelo menos, tá, desses primeiros 5 jogos, no mínimo 4 pontos. No mínimo, mas o ideal seria 6 pontos. Vencendo pelo menos 2 jogos em casa, eu sei que é o Flamengo, eu sei que é o Fortaleza, mas o Vitória ele precisa sim somar pontos já nessa largada, tá? Então, para mim, o que seria uma boa campanha, uma campanha de manutenção. Eu sei que o torcedor ele quer sonhar grande, ele quer retornar às competições internacionais do ano que vem, quem sabe ousando com a Libertadores, só que o primeiro objetivo é sim uma campanha estável. Para você chegar na reta final, a diferença de uma permanência para uma classificação para a Libertadores, às vezes é de 9 pontos. Dá para você tentar somar essa diferença na reta final, como fez o Vitória no ano passado. Então, por exemplo, o Vitória ele tem aquele jogo contra o Grêmio, né, no Barradão, aquele empate, onde se o Vitória ganha aquele jogo, ele poderia engatar uma sequência na reta final, chegando até mesmo a Libertadores. Você imagina, se o Vitória começa o Brasileirão de uma forma mais regular, algo que não aconteceu com o ano passado, no ano passado com o Léo Condé. Poderia chegar naquele momento muito mais tranquilo e sonhando com algo maior. Então, para mim, o primeiro objetivo é, sim, a manutenção na Série A, não sofrer tanto para você chegar lá na frente e poder sonhar sim com uma vaga na Libertadores. E tendo na Copa Sul-Americana a sua possibilidade real de título dessa temporada. É um torneio difícil, mas o torcedor ele gosta, tá? A Sul-Americana, ela pode ser uma pegadinha para o Vitória? Até acho que sim. Só que mesmo se o Vitória utilizar um elenco alternativo em grande parte dos jogos, dá para o Vitória classificar. Eu pensaria em utilizar um elenco titular, de fato, nas partidas contra o Defensa e Justiça. No restante, acho que o Vitória dá para sim levar tranquilamente com um elenco mesclado, porque é um jogo em cima do outro, tá? É um jogo fora, por exemplo, tem aqui essa sequência, o jogo do Vitória contra o Defensa no dia 10, sendo que no dia 5 tem o Flamengo em Salvador, e no dia 12 tem o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e no dia 16 o Fortaleza em Salvador de novo. Não dá tempo de respirar. Então eu vejo que o Vitória nesse ano ele está mais preparado. Tem jogadores melhores, tem um elenco maior, apesar ainda de estar faltando uma referência para a função de um camisa 9, o Vitória tem mais opções para o Thiago Carpini do que em comparação àquilo que terminou a Série A do ano passado, e isso para a Sul-Americana é importante, para você conseguir revezar e não priorizar. O Vitória não pode priorizar agora, neste momento, a Sul-Americana ao invés da Série A, porque a Sul-Americana ela é mais fácil. Você enfrentar a Universidade Católica, até o Defensa e Justiça, seria no máximo um jogo com um Fluminense, um Cruzeiro, no máximo, tá estourando. E olha que ele não tem essa camisa ainda, mas enfim, só a título de qualidade, vamos colocar assim. O Brasileirão ele é mais difícil, ele tem que ser mais importante nesse começo, para o Vitória não se complicar como aconteceu no ano passado. Mas a esperança de um título, de uma novidade, de uma boa campanha, para mim ela está na Copa Sul-Americana e na Série A uma campanha regular para você poder ousar naquela reta final. Por falar em Série A, você pode fazer a sua aposta com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição. O jogo entre Juventude e Vitória nesse sábado, com vitória do Leão fora, pagando 3,60 a cada real apostado. Ou seja, se você apostar, por exemplo, R$15 uma vitória do Leão e ela acontecer, pode voltar
até 54. Um empate no Alfredo Jaconi na cotação de 3, uma boa odd, eu acho que esse jogo vai terminar empatado, e vitória do Juventude em casa, pagando 1,91. Você pode apostar também nos outros jogos da rodada, vitória do Cruzeiro contra o Mirassol, pagando 1,55, do São Paulo contra o Sport, 1,53, um empate de Juventude e Vitória, e vitória também, vamos lá, acho que o Palmeiras ganha do Botafogo, pagando 1,65. Esse bilhete está na odd de 12,74. Se apostando R$5, pode voltar até 63. Essas e todas as outras cotações, não só da Série A, mas também o início da Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, é com a Betfair. Faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Pode deixar a sua opinião também sobre esta Série A, o que seria uma boa campanha para o Vitória, essa importância de começar bem, de começar pontuando, dando expectativa, pegando uma sequência, um entrosamento com o Thiago Carpini. A temporada do Vitória até agora, eu acho ela bastante regular, só teve um deslize. Para mim o Vitória, ele errou 2 vezes. O jogo da Copa do Brasil não é imperdoável, uma eliminação para o Náutico em casa. O Vitória não poderia ter deixado escapar. E o jogo de ida contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Um jogo que o Vitória poderia muito bem ter jogado um pouquinho mais para cima. Até mesmo tem qualidade para vencer, como basicamente fez no jogo da volta no Barradão. Então o Vitória, no jogo da ida, ele poderia muito bem ter sido goleado por 3-4-0. E no jogo da volta ele poderia muito bem ter goleado o Bahia por 3-4-0 também. Então eu penso que chegou na final, dentro da normalidade, você vai ganhar um ano, você vai perder o outro, faz parte do futebol. O único deslize até agora, além de um ou outro jogo da Copa do Nordeste, mas faz parte, futebol não é tão óbvio assim, a eliminação contra o Náutico e serve de lição também para a sequência do ano. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e conferir os links dos nossos parceiros na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!